Estamos ao vivo? Não, estamos numa entrevista gravada, eu e Ângela Carrato, jornalista e professora da UFMG. Ângela, quem que a gente vai conversar hoje? Pois é, Pedro, hoje a gente tem uma super conversa, uma super entrevista com o jornalista, correspondente internacional, especialista em relações internacionais, Jamil Chad. Ele é correspondente de várias publicações brasileiras, tem coluna no UOL, na Carta Capital, ele mora em Genebra, mas ele circula pelo mundo todo, e ele teve, nos últimos meses, nos Estados Unidos, fazendo o que a gente pode chamar uma série de grandes reportagens, que são capítulos do livro que ele acaba de lançar pela editora Nós, que chama-se Tomara que Você Seja Deportado. É isso mesmo, o título do livro é Tomara que Você Seja Deportado. E ele vai explicar para a gente, nós sabemos, né, Pedro, as razões e o que está por trás desse título. Mas ele vai explicar para nós. E esse livro, na verdade, mostra a distopia dos Estados Unidos hoje. Essa que foi a maior potência, ainda é, né, mundial, em certa medida, mas que está em franca decadência e que, enfim, reúne o pior, mas também muito de coisas importantes, positivas que ainda acontecem e estão lá. Mas com esse governo Trump, os Estados Unidos está descendo a ladeira em todos os aspectos, ético, político, econômico, social, enfim. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Jamil Chad. Ele já está na nossa sala virtual, Pedro? Já está aqui conosco, Jamil Chad, seja muito bem-vindo ao Diário do Centro do Mundo. Tudo bem, querido? Como é que você está? Pedro, Ângela, muito bom estar com vocês. Prazer. Nossa, maravilha para nós, grande honra, viu? Jamil, primeiro, parabéns pelo seu último livro, mais recente, né? Que é Tomara que Você Seja Deportado. E eu quero começar pelo título. Eu sei que esse título tem a ver, lamento, né? Mas tem a ver com uma agressão verbal que o seu filho, criança, ouviu de um coleguinha em Nova York. Conta essa história para a gente abrir aí, né? É verdade, Ângela. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: nós morávamos aqui na Suíça, estávamos aqui e decidimos, por razões da família, nós decidimos passar um ano nos Estados Unidos. Mas, claro, eram dois, eu tenho 2 filhos, eram dois, como eu digo para eles são 2 caipiras suíços, né? Porque a gente mora no campo, a cidade grande para eles era uma coisa um pouco distante, e, de repente, eles mudam do campo na Suíça com as vaquinhas, com toda aquela imagem que vocês podem imaginar, para o centro de Manhattan. Então, obviamente, foi um choque, né, para os dois que passaram a pegar ônibus, ida e vinda, etc. Bom, toda aquela história. O mais novo, quando chegou em Nova York, não só pela questão do tamanho da cidade, mas pelos debates que a gente tem em casa. A mãe também lida com direitos humanos, eu, obviamente, escrevo sobre esse assunto. E um momento, depois que o Trump ganhou, mas antes de assumir, ele veio e me perguntou: papai, o que vai acontecer com a gente quando o Trump tomar posse? Eu falei: nada, cara, fica tranquilo, teu pai tem visto, tua mãe tem visto, vocês vão para a escola, não tem nenhum motivo para você se preocupar. Pois bem, 3 meses depois, numa volta da escola, ele chega em casa completamente transtornado, completamente abalado, e foi muito difícil tirar dele o que tinha acontecido, e ele contou depois a história, que eles estavam num jogo de bola no recreio, teve uma briguinha, aquelas bestas de futebol, e o coleguinha então disse para ele: tomara que você seja deportado. E ele leva um susto. Porque, claro, ali não era só uma com 10 anos de idade. Eu não sei o Pedro, mas quando eu jogava bola com 10 anos de idade, a gente ia pensar na palavra deportado, né, Pedro? Sim. Você podia xingar do time adversário, etc. Podia até ser mais preconceituoso, né, Jamil? A gente cresceu numa geração racista, LGBT-fóbica, mas total. Assim, os caras, eles vão numa vibe do tipo, vou te deportar, sabe? É como se a gente voltasse para a Idade Média, né? Exato, mas aí... Jovem, uma criança, né? Que absurdo. Então, Duas crianças, né? Porque o que falou também, possivelmente, era criança. Da mesma idade, da mesma classe dele.
E aí vem aquela pergunta, eu me fiz essa pergunta, e claro, eu acho que é a pergunta que a gente precisa colocar sempre. Se uma criança de 10 anos faz essa agressão, que, claro, acabou ali, não teve nenhuma consequência maior, mas se aquele assunto chegou no pátio de uma escola, de uma cidade progressista, de uma escola legal, você fica imaginando aonde mais esse ódio, essa xenofobia, esse racismo penetra quando as autoridades autorizam isso a ser o discurso oficial, né? Quando o Trump, basicamente, passa a usar a xenofobia como instrumento político, é imprevisível onde isso vai chegar. E aí chega, sim, no nosso caso, ali da nossa família, de uma forma muito concreta no pátio da escola, mas chega de forma absolutamente dramática para aqueles mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma. Então, o título, o livro não é sobre imigração. O livro, é claro, é sobre todo o aspecto da distopia americana, que, claro, envolve, obviamente, a questão migratória, sem dúvida nenhuma. Mas o título é um pouco de uma sensação que a gente teve de susto, né? E aí, quando a gente descobre, Ângela, que o outro somos todos nós, né? O outro não é só aquele que você pode imaginar que talvez tenha um estereótipo, que seja considerado, que fale espanhol, ou não, somos todos nós, quando aquela sociedade não te quer, né? Ou quando aquela sociedade é ensinada que nós somos o problema daquela sociedade. Então, realmente, claro, eu insisto, é um fato minúsculo dentro do contexto do drama dos imigrantes. Mas muito revelador, né? Muito revelador, né? Jamil, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Acho que a Ângela tá com. Eu só vou resolver uma questão aqui e já volto. Um segundo. Tá bom, vai lá. Deixa eu tirar ela daqui da tela. Você falou, tem essa história do teu filho, essa ameaça de deportação. Como é que você tá vendo, Jamil? Porque quando você estava lá, a situação já estava ruim. Aí chega agora o tarifaço, e a gente tem que falar a real, né? Não é tarifaço que o Trump está propondo para o governo brasileiro, é sanção. Isso. A gente está vendo uma operação militar, e eu queria te ouvir também a respeito. E esse avião que foi usado em operações da CIA é um avião militar disfarçado, é um modelo Boeing. Eu acompanhei isso ao vivo. Qual que foi a tua percepção quanto jornalista? E assim, as explicações foram satisfatórias de um avião desse andar assim pelo Brasil? Olha, elas nunca são satisfatórias quando o assunto é Estados Unidos, tá? Eu tenho essa impressão. A realidade é que a gente vai precisar ficar muito de olho em tudo, em absolutamente tudo. Desde o comportamento da embaixada, obviamente, esses barcos que estão na costa em supostas águas internacionais na Venezuela, nos ataques cibernéticos, nas milícias digitais, tudo isso faz parte de uma resposta, vamos dizer assim, conjunta. Qual é essa resposta? Retomar a hegemonia na América do Sul, na América Latina. Esse é o grande objetivo, não há nenhuma dúvida sobre isso. Eles mesmos dizem que esse é o objetivo, que está em jogo é o posicionamento dos Estados Unidos no futuro da nossa região. Então, não tem nada a ser descoberto, sinceramente. Não tem nada a falar, puxa, será? O que eles querem aqui? Eles querem o que eles o de sempre. Exatamente. Então, de forma muito explícita, eles estão agindo muito coerentemente com seus objetivos de segurança e de interesse nacional. Resta a nós entendermos isso, colocar isso sobre a mesa, explicar para a sociedade, desmontar narrativas. Por exemplo, ainda quando eu estava em Nova York, teve um evento que eu estive com Cláudio Castro e o Tarcísio, né, os dois governadores, outros também estavam lá. E os dois me dizendo de uma tranquilidade tremenda. Não, o PCC tem que ser declarado como um grupo terrorista. Então, vamos lá. Vamos declarar o PCC como um grupo terrorista. Para começar, não tem ninguém aqui, duvido que o Pedro, duvido que a Ângela sejam apoiadores do PCC. Duvido. Claro. Né? Então, ponto final. Não tem essa discussão, vocês aí que apoiam o PCC. Não, ninguém apoia aqui o PCC. Muito bem. Mas vamos então classificá-lo como um grupo terrorista. Classifica como do grupo terrorista. Daqui a 6 meses, vem o governo americano e diz o seguinte:
deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Como, na nossa percepção, o grupo terrorista é uma ameaça à nossa segurança nacional. Como é uma ameaça à segurança nacional americana, nós temos o direito, nós nos damos o direito de agir aonde for necessário para desmontar essa ameaça à nossa segurança nacional, inclusive atacando o seu país. Mas fique tranquilo, não estou atacando o seu país, só estou atacando aquela base do PCC que fica no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, Salvador, etc. Então, calma aí. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse é, obviamente, o instrumento que o governo americano está utilizando para justificar intervenções. Lá vem aí as teorias conspiratórias. Nenhuma conspiração. Nós estamos falando do que está acontecendo. Né? O que está acontecendo, em primeiro lugar, uma tentativa, uma pressão muito grande do governo americano em toda a América Latina, não é só sobre o Brasil, para que cada governo declare o grupo criminoso ali na região como um grupo terrorista. Então, no México, El Salvador, Guatemala, tantos outros na Venezuela, etc. Passo número 2. Bom, já que é um grupo terrorista, eu me dou o direito de agir aonde eu quiser. É o que eles estão fazendo agora, ali do lado, na Venezuela. Há alguns meses eu publiquei uma matéria que, naquele momento, ninguém deu muita bola, que foi justamente uma decisão do governo americano dizendo que a tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil era um local delicado e uma situação crítica, inclusive com a presença do Hezbollah. A gente sabe que isso tudo é verdade. Agora, por que é que eles avisaram que isso era uma situação crítica? Obviamente, já colocando as bases para uma eventual ação. É militar, vai chegar soldado, vai desembarcar? Não sei. Agora, o que eu sei é que colocar a nossa região como alvo é algo que a gente deve sempre se preocupar. É o tipo do ponto sem nó, né? Eles não dão ponto sem nó, né? Eu lembro desse artigo seu, assim, muito interessante. Na época, eu também levantei as antenas, né? Opa, o que esse povo está já pretendendo lá na frente? Mas, Jamil, uma das coisas, quer dizer, o seu livro é incrível, sabe? Agora, uma das coisas mais interessantes que eu achei é que você fez grandes reportagens, não é? Um texto agradabilíssimo de ser lido, mesmo quando mostra situações difíceis, delicadas, né? Mas, na verdade, você mostra o outro lado do sonho americano, não é? Daquela ideia que até hoje muita gente no Brasil continua tendo, que os Estados Unidos é o paraíso, é o lugar da prosperidade. Em Minas Gerais tem quase que cidades que mudaram inteiras para os Estados Unidos atrás desse sonho, né? Então, como é que foi a ideia, né, sua de ficar um ano nos Estados Unidos, sair aí da Suíça, onde é a sua base, né? O que você pretendia, né, com esse trabalho todo, assim? Qual o sentido que você tinha como principal? Olha, Ângela, dois elementos aí fundamentais que me guiou. Primeiro, não ter a arrogância de achar que eu vou trazer conclusões sobre o que é a sociedade americana. Tanta gente estudando, tanta gente olhando por anos e anos essa situação, não sou eu que vou chegar e vou dizer, olha, vocês são isso, vocês são aquilo. O máximo que eu podia fazer, que é o que eu tento fazer, eram espécies de reportagens, como você colocou, e como Walter Salles, que fez o prefácio do livro, colocou como uma espécie de sismógrafo, né? Ou seja, eu fui lá colocar no chão o aparelhinho para ver qual era a dimensão do terremoto, né? Medir esse terremoto, porque há um terremoto acontecendo. Então, o livro, eu fiz questão de, primeiro, fazer ele e manter os textos escritos no momento que eles foram escritos. Ou seja, aquele fato acontecer naquele dia, eu escrevia sobre aquilo. Quando o livro foi publicado, eu não modifiquei o texto um ano depois, né? Eu mantive exatamente como ele foi publicado, até para manter o assombro, para manter o susto, né? Porque, de fato, algumas coisas eram assustadoras. Hoje a gente fala, não, mas isso dentro desse contexto é o normal. Não quero normalizar Guantánamo. Eu não quero normalizar o desmonte de direitos humanos. Eu não quero normalizar a tentativa do governo Trump de reescrever a história, principalmente dos afro-americanos.
Então, eu mantive os textos e isso deu uma espécie de caráter de diário, uma espécie de diário que percorre, fiz questão de colocar as datas, né, dessas reportagens, para que a pessoa vá entendendo que ali os meses foram se passando naquele contexto. Então, esse foi um dos aspectos. O outro é um pouco desmontar, não desmontar no sentido, vou lá denunciar, etc., mas desmontar um pouco dessa mitologia que existe sobre os Estados Unidos, de que todos se dão bem lá, né? É um país que tem 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 40 milhões de pessoas. Não 4, nem 4 milhões, 40 milhões. E eu fui a regiões e escolhi, de uma forma deliberada, ir a regiões que eu sabia que não estavam no radar nem da imprensa brasileira, nem dos filmes de Hollywood, né, que a gente basicamente desconhece. Uma delas, que eu levei um susto, inclusive, é uma cidade no Arkansas, que de repente eu chego e, claro, a pobreza muito impressionante, e eu descubro lá, Ângela, que o PIB per capita daquela população era equivalente ao da Bolívia. Ou seja, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Então, nós temos, dentro dos Estados Unidos, um local onde o PIB per capita é o equivalente ao local mais pobre da América do Sul. Agora, o que é que também tem nos Estados Unidos? A desigualdade brutal. Eu morei um ano numa cidade, no caso Nova York, que é a cidade que tem o maior número de bilionários do mundo. 102 bilionários, não milionários, bilionários. Juntos, eles não resolvem a pobreza nos Estados Unidos, eles resolvem a pobreza no mundo. É isso que eles teriam a capacidade de resolver. Mas na mesma cidade, Ângela, que tem esses 102 bilionários, tinha 2 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, em Nova York. Né? Então, são essas contradições que eu tentei mostrar, não para demonizar, não para dizer, olha só, que porcaria, que é isso aqui. Não, não é isso. É para entender por que um populista, um charlatão, por que a extrema-direita prospera em locais onde a democracia não chega, onde o capitalismo é tão brutal que aquela ideia de que você tem nas suas mãos, porque, na minha visão, pelo menos, o que é a democracia? É alguma capacidade que cada um de nós temos de dizer que talvez o futuro seja controlado por nós mesmos, que eu posso desenhar o meu futuro porque meus direitos vão estar garantidos, ou porque eu posso traçar um caminho relativamente autônomo e independente em relação à minha pessoa mesmo. É algum tipo de controle. Claro que a gente sabe que amanhã pode cair um raio aqui, não tem controle nenhum. Né? Mas a democracia é algum tipo de controle. O autoritarismo, não. O autoritarismo não está nas tuas mãos o teu futuro. Não está. Na democracia, de uma certa forma, você pode imaginar que isso seja um caminho. O problema é que quando essa democracia é só eleitoral, ou seja, ela acontece uma vez a cada 4 anos no dia que você vai votar, ela tampouco é suficiente. Então, hoje, o que eu tentei mostrar no livro é que essa democracia dos Estados Unidos deixou abandonada milhões de pessoas. E essas pessoas se revoltaram. Essas pessoas ressentidas foram procurar outro caminho. E aí aparecem esses populistas, esses charlatães, esses vendedores de ilusão, propondo, olha só, eu sou a solução, eu, na verdade, sou vocês. Né? Donald Trump diz isso. Eu sou vocês, eu sou essa massa de ressentidos, eu sou parte da luta contra a elite. Um absurdo, ele é a elite. Né? Ele se apresenta dessa forma. Então, o livro não é sobre Donald Trump. O livro é sobre a massa que faz parte de um movimento que justamente abriu o caminho para isso tudo. Jamil, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, inclusive, com trajetória em veículos tradicionais de imprensa, faltou cobertura crítica aos Estados Unidos? Porque, assim, não falta correspondente brasileiro em Nova York e outras cidades. Meu cara, é uma escolha. Eu não sou do time que critica no sentido... Agora, é uma escolha. É uma escolha baseada também no próprio sistema que nós vivemos. Né? Então, claro. Se você for denunciar tudo isso, você vai ter que começar a denunciar também o fato de que o nosso capitalismo não funciona. Né?
que ele também não é completo, de que nós estamos numa democracia plena, longe disso, muito longe disso. Né? Então, são escolhas. A minha escolha é usar a única ferramenta que eu tenho para mostrar a complexidade do mundo, para dar voz a quem talvez não tenha voz. Aconteceu uma coisa muito incrível numa das viagens, Pedro. A pessoa, imagina, eu sou brasileiro, acho que o meu inglês é ok, mas nem de longe. Por exemplo, o inglês dos meus filhos é muito melhor do que o meu. Né? Mas uma pessoa, numa dessas viagens, me perguntou: e onde você mora? Eu falei: em Nova York. E esse americano me disse: e como é que é Nova York? Né? Então, olha a distância. Olha, né? Olha a distância. E a gente acha que eles conhecem totalmente o país deles, os filmes vendem isso e a desigualdade não, né? Não. Né? Então, tem muitas histórias dessas que eu fui descobrindo que, a contradição de uma sociedade dessa dimensão, ela precisa ser, pelo menos, contada. O que eu tentei foi contar. Um detalhe que eu achei curioso também de uma história de uma reserva indígena. Lá não é terra indígena, é reserva, porque eles foram colocados dentro de uma área. Né? E aí era um indígena no Arizona, já devia ter uns 50 anos, ele me contou essa história, que até eu coloco no livro, que ele, quando completou 18 anos, olhou em volta, viu aquela pobreza absurda na região dele, viu que não tinha futuro nenhum e se alistou no exército americano. Né? Ele é americano. Ele se alista no exército e começa a viajar o mundo em todas aquelas invasões bárbaras e etc., que nós conhecemos. Né? E aí ele conta uma história que ele chegou num desses países, ele não quis contar o país, ele chegou num desses países e o comandante da tropa, antes de soltar eles, basicamente, para fazer a patrulha que eles tinham que fazer, foi dar uma explicação para eles. Ele disse: olha, aqui é um lugar muito pobre, aqui é um local que não tem condições, infraestrutura, blá, blá, blá. Deu um briefing para eles, para os soldados, né, para os soldados não se surpreenderem quando saíssem no terreno. E aí ele diz que quando ele sai no terreno, ele olha em volta e fala: uau, isso aqui é igualzinho à minha casa. Ou seja, aquele país pobre que o comandante estava dizendo para ele, também existe nos Estados Unidos. E ele se deu conta e falou: calma aí, o que nós estamos fazendo? A gente está viajando o mundo, supostamente exportando democracia, fazendo intervenções, etc., etc., quando lá em casa eu vivo exatamente na mesma situação em que essas pessoas aqui, nesses países do Oriente Médio, da África, etc., estão vivendo. Então, ele termina o serviço militar dele e volta para a comunidade dele para lutar pelo quê? Por água encanada. Água encanada. Né? E aí ele tem todo um trabalho, basicamente monta uma espécie de ONG para garantir água encanada naquela região muito pobre dos Estados Unidos. Isso tudo na grande potência, que sem dúvida nenhuma é uma grande potência, e sem dúvida nenhuma tem coisas espetaculares, tem desenvolvimentos tecnológicos e produção cultural incríveis. Não há como negar essa parte, mas tem uma outra história a ser contada também. Exato. E eu fico pensando o seguinte, né? Lendo o seu livro, claro que o seu objetivo não era falar diretamente sobre Trump e tal, mas o Trump é um sujeito oculto ali, né? Em vários textos, né? Pelos efeitos dos absurdos que ele tem feito, das violências, né? Contra imigrantes e contra a própria população dos Estados Unidos, contra professores, artistas, intelectuais, juízes, governadores e tal. Aí eu fico pensando o seguinte: como que você, né, que está na Suíça, que tem essa experiência internacional toda, como que você percebe a maneira como que as pessoas estão vendo o Trump, né? Um país que sempre bateu no peito, né? Uma população, somos a democracia, somos o exemplo para o mundo. Acho que a Ângela travou. Tá me ouvindo, Jamil? Travou. Travou um pouquinho. Voltou. Fala, Ângela, deu uma travadinha. Volta para a frase anterior.
Ah, tá. Então, como você, né, que está na Suíça e tem esse conhecimento todo internacional, como que você vê, como você percebe as pessoas vendo Trump, né, se colocando como disse o presidente Lula, o rei do mundo, né, o imperador do mundo? As pessoas têm essa percepção sobre ele ou não? Bom, Inclusive nos Estados Unidos. obviamente, uma diferença muito grande entre a percepção na Europa e a percepção nos Estados Unidos. A percepção na Europa, obviamente, ela é muito parecida à nossa no Brasil, com uma diferença. Na Europa, eles ainda não acham que exatamente há um risco para a democracia nos Estados Unidos. Tem uma historinha, perdão, ela não está no livro, mas é porque eu basicamente Conta. foi engraçado. Tem um professor, um acadêmico muito famoso dos Estados Unidos, Jason Stanley. Ele é uma das principais cabeças que estuda o autoritarismo no mundo. Ele saiu dos Estados Unidos, né, justamente dizendo, olha, aqui teremos um problema muito sério. Ele foi morar no Canadá. Né, isso já faz uns 2 meses que isso aconteceu. E eu fui entrevistá-lo e ele falou, olha que curioso, quando um europeu ou um americano vem me perguntar sobre o governo Trump, eles perguntam o seguinte, professor, o senhor acha mesmo que nós podemos cair num regime autoritário? Essa pergunta que é feita pela imprensa americana e pela imprensa europeia. Ele falou, e quando a imprensa latino-americana vem me entrevistar, eles perguntam o seguinte, vocês, né, perguntam o seguinte, quanto tempo o senhor acha que esse regime militar, autoritário vai durar? Né? Então, ou seja, nós sabemos que a democracia não está dada. Nós sabemos que um dia para o outro pode haver um golpe e todos os países da nossa região já viveram isso recentemente. Né? Recentemente temos históricos. A nossa acabou ontem. Né? Então, tudo isso é muito fresco na memória coletiva dos nossos países. Nos Estados Unidos e na Europa, não. Né? Então, você tem uma sensação na Europa, Ângela, e aí eu volto nos Estados Unidos, de que isso é sério, mas será que é tão sério assim mesmo? Tem um pouco de dúvida ainda. Outro dia, a tentativa justamente dos europeus de dialogar com Donald Trump mostra que tem uma certa ingenuidade, eu diria, em relação ao governo americano. Eu fico muito preocupado com isso, porque claro, tem um despertar, tem grupos inteiros já identificando o governo americano como uma ameaça à democracia, não só nos Estados Unidos, mas como uma ameaça à democracia de uma forma geral. Então, já tem esses grupos cada vez mais fortes alertando sobre a situação. Só que o despertar tem sido muito mais lento do que a destruição. A destruição está sendo avassaladora. Eles chegaram muito preparados. E, do outro lado, tem um grupo achando, não, calma aí, não, vamos dialogar, vamos buscar um consenso, E, enquanto isso... Meio que confiando que ainda é um regime natural, né? Que tem oposição, que o Partido Democrata vai dar conta, que as midterms vão dar conta. Estão jogando isso para frente, né? E que as instituições vão dar a resposta. Sim. Né? Só que se essas instituições nunca foram testadas, como é que você sabe? Porque elas nunca foram testadas. Né? E aí? Como é que a gente sabe que elas de fato... E tem outra coisa, a instituição não é parede. A instituição somos nós. Né? Então, quem são essas pessoas que estão ocupando esses lugares? Né? Então, tudo isso, obviamente, é um ponto de interrogação, eu diria. Exato. E hoje, por exemplo, na verdade, ontem para hoje, né, aconteceram revelações aí pela Polícia Federal mostrando um plano de fuga do Jair Bolsonaro. Né? Teve aquele episódio da Embaixada da Hungria, que ele ficou lá um fim de semana, um pouco mais, e disse que só foi fazer um passeio, né? Visitar amigos, mas agora tem provas, né? Digamos, materiais, né? Áudio, etc., documentos, de que ele estava planejando pedir asilo à Argentina. E a gente sabe que isso está repercutindo no exterior. Você tem alguma informação sobre isso que possa nos passar aí em primeira mão? Não, eu não tenho, mas o que eu tenho é, obviamente, uma percepção muito grande dentro do governo brasileiro
de que, claro, esse governo argentino eventualmente poderia, sim, ser um problema diplomático muito grande para a região. Imagine só o caos que seria se, eventualmente, Javier Milei desse um asilo diplomático para Jair Bolsonaro. Eu temo que até o Mercosul poderia não sobreviver, né, numa situação dessa. Alguns outros que eu conversei, outros falaram, não, mas olhe bem, o governo argentino chegou a devolver, inclusive, fugitivos do 8 de janeiro, né? Sim, mas ali não tinha um custo político nenhum, né? Quem eram aquelas pessoas? A gente sabe que até para a extrema-direita era uma massa de manobra ali só, né? Ninguém entre os líderes da extrema-direita estava realmente preocupado com o futuro daquelas pessoas. Eles são de uma hipocrisia gigantesca. E os áudios e as mensagens dos telefones que nós vimos nesses últimos dias mostram que aquelas pessoas... banco de malucos, né, que o Bolsonaro falou. Não, aquilo ali é um banco de malucos. Né? Não, e o Eduardo fala explicitamente em não salvar o bando de malucos para salvar o papai. Exatamente. Então, assim, quando vamos cuidar dos direitos humanos deles, é de uma hipocrisia gigantesca, gente, né? Não tem nenhuma dúvida. Então, uma coisa é devolver aquelas pessoas que eles mesmos sabem que a extrema-direita instrumentaliza, né? É dramático essa história, porque essas pessoas são vítimas das vítimas das vítimas, né? Não estou aqui dizendo coitadinhos, não é isso, mas eles também são explorados e instrumentalizados pelos seus próprios líderes. Isso é muito triste, se a gente for pensar, né? Não é uma luta, vamos dizer assim, coesa, de coerente, de grupos coerentes que cuidam uns dos outros. Não tem nada ali. Ali é uma instrumentalização. E ficou claríssimo, eu espero que todos aqueles do 8 de janeiro tenham lido essas mensagens para entender o que eles são para eles. Nada. Essa é a verdade. Eles poderiam ser jogados embaixo do caminhão, porque ninguém iria salvá-los. Então, uma questão é essa. A outra é Jair Bolsonaro. Então, imagine só, Jair Bolsonaro com asilo político na Argentina. Realmente, eu não sei se o Mercosul sobreviveria. Exato. Agora, uma outra questão também que é muito preocupante, né? Eu tenho certeza que você tem refletido e também escrito sobre ela, é essa aplicação de taxações, não é? Sem base real, vide aqui no Brasil, os Estados Unidos têm superávit, né, com o Brasil, e não o contrário, qual é o prejuízo, né, que ele está alegando, mas ele tem alegado coisas mais absurdas para super tarifaços, né? Aqui no Brasil, aí na Suíça também, e a gente sabe que quando vai olhar o que está por trás disso, no caso da Suíça, a tentativa deles de tomar as indústrias farmacêuticas daí e a própria, digamos assim, sede bancária do mundo, né, que a Suíça é. Aqui no Brasil, a gente sabe, terras raras, PICs, né, a nossa biodiversidade, etc. Como é que é a percepção aí na Europa, Jamil, dessa ação do Trump e dessa lei, né, que pretende-se ser uma lei para todo mundo, né, incluindo, acabando com as soberanias, né, e ele podendo legislar para todo mundo, né, a Magnificence, que é isso, né, em última instância. O que acontece é o seguinte, tanto aqui como na Índia, como no Brasil, as tarifas são instrumentos políticos usados pelo governo Donald Trump, cada um com um objetivo, né? No nosso caso é um, no caso da Índia é outro, no caso aqui da Suíça é outro. Então, não há eu diria, não tem um objetivo único. O objetivo, bom, até tem, hegemonia, em todos os campos que a gente possa imaginar, sabendo que eles são os maiores compradores do mundo. Então, eles usam esse poder, obviamente, para redesenhar o sistema internacional, mais uma vez, para se reposicionar como a hegemonia do século XXI. É isso que eles querem. Ser, mais uma vez, a hegemonia, permanecer como potência hegemônica. Para isso, vão atropelar quem tiver de ser atropelado. Quem tiver de ser atropelado, amigos e inimigos. Então, aí não vai ter diferença nenhuma. Os suíços estão descobrindo isso. É curioso até porque
né? Você tem, né, uma sensação de espanto aqui. Dá vontade de dizer bem-vindos ao América Latina, né? Vocês fazem parte agora da América Latina também, eventualmente, no sentido, né? Estão te tratando como quintal também. Olha só que surpresa, né? Então, é isso, né? Então, é uma história muito importante de ser contada, porque é uma transição impressionante da história, e nós estamos vivendo ela. Então, o livro também é um pouco disso, Ângela, tentar contar essa história. Exato. A sensação que eu tive lendo os capítulos, né, as reportagens, foi mais ou menos assim, como se eu tivesse sendo transportada para a Grécia, desculpa, para Roma Antiga, né, naqueles últimos, né, tempos do Império Romano do Ocidente, né, que o do Oriente seguiu mais um pouco. Não é? E é isso, né, aqueles escombros. Agora, no nosso caso, nessa contemporaneidade, a gente tem o BRICS, não é? Que começou com esses países, o Brasil é o B, não é? Mas hoje é o BRICS mais, não é? E já tem mais uma dezena de outros países. Como que você vê, Jamil, você que tem esse olhar tão diferenciado, tão crítico, tão aguçado, né, sobre as questões internacionais, como que você vê hoje o papel do BRICS nesse momento, que não é um acordo militar, não é sequer um acordo econômico, digamos assim, mas que está fazendo, né, tendo um papel de chacoalhar, né, essa velha ordem, né, e talvez propiciando, eu acredito que sim, quero ouvir sua opinião, uma nova ordem. O que você acha disso? É ainda muito incipiente, Angela. É realmente um grupo importantíssimo. Ele faz parte de uma tentativa de redesenhar, sim, a ordem, e ele tem uma coerência, que é a de questionar justamente vamos dizer assim, a posição marginal de alguns países, né? O nosso mesmo, né? Nós queremos estar na mesa onde as decisões vão ser tomadas que vão definir o nosso próprio futuro. Então, essa é a tentativa do BRICS, isso é o que une todos aqueles países que formam parte. Mas eu não tenho muita ilusão em relação a ir além disso. Eu digo de uma forma até muito tranquila. Eu seria preso em metade dos países dos BRICS, né, como jornalista. Eu não teria a possibilidade de fazer o que eu faço em vários deles. Então, nós precisamos manter o foco no que ele é. O que ele é, justamente, essa força geopolítica, essa força de redesenhar, ou pelo menos pressionar as hegemonias a considerar as periferias como parte da resposta e não apenas efeitos colaterais. Eu vou tomar aqui minha decisão, eu, europeus, eu, americanos, e vocês que lidem com a nova realidade mundial. Então, o BRICS é fundamental para isso. O BRICS pode ser fundamental para, eu diria, reduzir a dependência em relação ao dólar. Isso seria fundamental, porque hoje nós estamos falando em sanções contra o Brasil, não são tarifas, são sanções, até falava com o Pedro, né, Pedro? Essas sanções, um dia, elas podem se transformar em sanções financeiras. Essas sanções financeiras podem, por exemplo, ser prejudiciais, inclusive para o brasileiro que queira viajar para o exterior, para qualquer país do exterior, e não ter a capacidade de fazer um pagamento com o seu cartão de crédito, né? Que é o que acontece, por exemplo, com os russos hoje. Né? Os russos não têm os cartões internacionais Visa, Mastercard, etc, etc. Então, quando eles viajam, é um problemaço. Transformar todos os brasileiros no ministro Alexandre de Moraes, né, que está completamente sem meio. O ministro Alexandre já está tendo um tratamento de russo. Exato. Mas olha só como é perigoso quando você tem um país que tem a moeda nacional, que é a moeda internacional, que é o caso americano. Não é o dólar não é uma moeda internacional. O dólar tem dono, né? É uma ilusão a gente achar é a moeda internacional. Não, ela tem um dono, e o dia que ela quiser instrumentalizar isso, ele vai instrumentalizar. E eles instrumentalizaram contra a Rússia. Mas lá tinha razão, porque teve uma invasão, ok. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que o dia que aquela potência achar que ela pode usar, não vai ser questionado. Ângela, posso tirar o seu cartão de crédito?
posso deixar você impedida de viajar ao exterior? Ninguém vai te perguntar, vai passar como trator. Então, o BRICS também tem esse papel que pode ser fundamental nessa construção dessa maior autonomia dos países em desenvolvimento. E, para completar, o BRICS tem uma outra vantagem que pode ser muito importante, que é justamente criar mecanismos de financiamento entre os países do Sul que não precisem passar pelo FMI, pelo Banco Mundial, que nós sabemos que estão, né, na base de muitos dos problemas, dos déficits e das dívidas que esses países mantiveram por décadas, e a dependência que esses países mantiveram por décadas. Então, o BRICS é tudo isso. O BRICS é estrategicamente importante. Eu só não iria além, pensando, vamos dizer assim, em algum tipo de união, de confraternização, insisto, porque aí eu seria talvez o primeiro afetado. Nós todos, na verdade. Uhum. Aproveitando, né, esse seu enorme conhecimento e tendo em vista a realidade brasileira, né, que neste momento está muito complexa, por exemplo, Estados Unidos pressionando, né, para que o Brasil vá, né, pedir pinico, né, ao Trump, e aqui dentro também os quinta colunas, ou então o mercado financeiro, que não deixa de ser quinta coluna também, em grande medida, não estou generalizando, mas em grande medida, né, também pressionando, né, o governo para ir lá pedir pinico. Quer dizer, como enfrentar essa situação neste momento, Jamil? Porque temos problemas concretos já, né? Então, é um dilema, sem dúvida nenhuma, porque você tem, de um lado, uma situação real de prejuízo, sem dúvida nenhuma. Os estudos, no começo, já mostravam que, por exemplo, esse tarifaço pode causar a demissão de 110 mil pessoas no país, então é real, o problema é real, não há como questionar. Agora, o que não há como fazer é negociar a soberania, e nem negociar o Estado de Direito, e muito menos negociar a democracia. Né? Então, falar, então tá, olha, como a Embraer precisa vender, eu vou abrir mão aqui e vou dar uma pena menor para Jair Bolsonaro. Que história é essa? Como? Né? Agora, eu duvido que o governo vá para esse caminho. Agora, dialogar, sim, sempre, desde que nunca se passe essa linha vermelha. Tem uma linha no chão, essa linha da soberania, essa linha da independência. Qualquer coisa que vá cruzar essa linha, tem uma coisa que acontece, Ângela, que tem ficado cada vez mais claro nos Estados Unidos, que é o seguinte, isso já alguns países experimentaram. Vamos lá negociar com o Trump e vamos ceder nesse ponto aqui. Vamos entregar esses 2 livros, porque ele não vai querer o resto da biblioteca. Aí eles vão lá e entregam os 2 livros. Sabe o que acontece na semana seguinte? Eles voltam e falam, agora eu quero o resto da biblioteca. Né? Uhum. Então, assim, negociar o negociável. Não negociar o inegociável. Aí não. Né? Aí fecha a porta do STF, entrega a chave, diz um abraço, não temos poder judiciário, ou, na verdade, não temos nem independência. Isso seria muito complicado o Brasil fazer. Eu aposto que esse governo tem entendido que não é esse o caminho. Tem um outro aspecto que eu acho que também foi um erro tanto do bolsonarismo como do trumpismo. Eles esqueceram que o brasileiro é patriota. Não patriota oco de fazer, como é que chama? Rezar para pneu. Não. Eu não estou falando deles. Eu estou falando que o brasileiro ama o Brasil. Que o brasileiro, por exemplo, é o segundo país que mais consome a arte do seu próprio país, depois dos Estados Unidos, a música, etc. Então, eu acho que erraram nesse ponto, nesse cálculo. E aí, claro, o que tem hoje é um ataque à soberania. Não é um ataque ao Alexandre de Moraes. Né? E aí, obviamente, o que a gente está vendo nas pesquisas de opinião é o Lula crescendo na sua popularidade. Porque as pessoas entenderam, uma parte, talvez, dessas pessoas entenderam que Jair Bolsonaro não é patriota. Né? Ele instrumentalizou o nacionalismo e o patriotismo para enganar as pessoas. Foi isso que ele fez, né? Para conseguir voto. Nenhum deles ali passa em nenhum teste de patriotismo, nenhum deles. Então, assim, eu acho que o governo deve negociar, mas negociar, não entregar.
não ceder, e muito menos abrir mão de qualquer outro aspecto que não seja comercial. Etanol por etanol, açúcar por açúcar, café por café, e etc. Mas só isso. Exato. Eu vi, eu não sei se foi num dos veículos estadunidenses que o Trump, né, com esses tarifaços aí, ele está ganhando muito dinheiro, pessoalmente. Né? E no caso específico das Big Techs, ele é um grande acionista da Meta, né? Instagram, WhatsApp, Facebook e tal. Então, como é que fica, Jamil, a imagem dele aí fora? Né? Quer dizer, não é nem um presidente que está se valendo lateralmente do cargo, né? Mas é que ele está usando o cargo para enriquecer descaradamente. Isso não abala a imagem dele. Por outro lado, tem quem o indique para Prêmio Nobel da Paz. Como é que é isso? Não, o do Prêmio Nobel da Paz é, obviamente, uma tentativa de construir uma narrativa de que ele é um pacificador no mundo. E aí, claro, aqueles aliados mais próximos, Benjamin Netanyahu e alguns outros, fazendo esse lobby. Agora, se o Prêmio Nobel for dado para ele, eu já digo, eu nunca mais reporto sobre quem é o próximo Prêmio Nobel da Paz. Mas o Obama ganhou, né? Fez um monte de guerras e tal, e ganhou. Então, mas olha só, no caso do Obama, o contexto histórico, eu não estou defendendo, foi um erro. Eu sei. E o comitê do Nobel admite até hoje que foi um erro muito grande. Porque o que acontecia? A gente saía de 8 anos de Bush, para quem é muito jovem aqui talvez não entenda, mas o Bush era o mal da humanidade, né? A gente lembra como a gente tratava. O cara que começou as guerras no Oriente Médio, né? Todas. E que levaram 10, 15 anos, né? Que deixaram milhares de mortos. Então, o mundo saía da era Bush e vinha um jovem democrata, negro, etc., com enorme esperança de que o mundo pudesse virar a página de George Bush e ir num caminho da paz. E aí o que faz o Nobel da Paz? Coloca um peso gigantesco nas costas do Obama, dizendo, olha, você é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz para promover a paz. Sem que ele nunca sem que ele nunca Acho que ele traiu um pouquinho. Só um pouquinho. Guerras híbridas, não é? Porque não só guerras híbridas também. A espionagem contra a Dilma. Tudo. Não é? Então, assim, não é uma coisinha ou outra. O que o Nobel talvez não tenha lidado, talvez de uma forma mais inteligente, é que os interesses americanos eles vão além de um presidente. Né? E aí aquele presidente ele é tomado dentro de um lobby da indústria bélica, do lobby judaico, etc, etc, etc. Então, ele mesmo ficou constrangido. Ele ficou constrangido, porque ele sabia que ele jamais poderia cumprir aquela missão que lhe foi dada. E aí tem uma história, insisto, não estou defendendo, não, mas eu estou só para a gente diferenciar em relação ao Donald Trump. Obama, então, recebe esse prêmio e, umas semanas depois, ele reúne na Casa Branca todos os americanos vencedores de algum prêmio Nobel de Física, de Química, de Medicina, de Literatura e tal. E aí eles estão todos numa sala e ele entra na sala e ele fala para os vencedores, ele fala, é um privilégio muito grande estar numa sala com pessoas que de fato merecem o prêmio Nobel. Ou seja, ele é muito consciente de aquilo ali era uma enrascada para ele. Ele nunca pediu aquilo, muito pelo contrário. Neste caso, nós estamos numa situação inversa. É o próprio candidato que está fazendo campanha, né? E dizendo eu mereceria, etc. Então, claro, é uma história muito diferente, mas eu concordo contigo, seria escandaloso. Uhum. Bom, eu vou fazer a minha última pergunta, eu tenho certeza que o Pedro também tem pergunta, mas é o seguinte, é algo que diz respeito à nossa profissão, né, ao jornalismo. Hoje a gente depende direto e reto das plataformas, né, digitais, das Big Techs, né? Essa live aqui, por exemplo, né, está acontecendo numa dessas plataformas. Exatamente por isso, sei lá, é preocupante que 4 ou 5 empresas, né, 4 estadunidenses e uma chinesa, tenham um monopólio,
né, dessas formas de comunicação. Né? E eu fico pensando no que foram as 7 irmãs no passado, né, para o petróleo, né, as novas 7 irmãs. Como que você vê, né, o Jamil, o fato de 4 dessas, ou até mais, né, estarem lá na primeira fileira da posse do Trump, né? E o Trump está hoje fazendo campanha em defesa dessas empresas, que ele chama das empresas estadunidenses, mas em defesa do interesse dele, porque ele também é acionista. Isso não é uma coisa absurda? E, por outro lado, você tem algum entusiasmo com essa informação de que a China está lançando foguetes com vistas a uma internet mundial grátis? Olha, Angela, são os novos donos do mundo, né? Talvez uma dimensão que nós jamais sonhávamos que alguém poderia controlar. Eles sabem tudo de nós. Eles sabem coisas que nós não sabemos e que as nossas mães e pais não sabem. O que eu quero dizer com isso? Eles sabem o que você pensava no dia 14 de fevereiro de 2010. Por quê? Porque você foi ali no buscador, no Google, e pôs a palavra-chave para uma busca que você estava fazendo, ou para uma pesquisa que você estava fazendo, ou para um lugar que você queria ir, ou para uma namorada que você estava buscando. Então, é muito impressionante a coleta de informação sobre todos nós em todos esses aspectos. Outro dia eu estava lendo uma história muito impressionante de como até mesmo pelo seu playlist do Spotify ou de qualquer outro canal, dá para saber se você está apaixonado ou não. Né? Então, que tipo de música que você está ouvindo, quais músicas você está salvando, para quem que você está mandando. E se você não tiver apaixonado, o algoritmo vai fazer o favor de pelo menos dar aquela isca, né? Isso. Então, pode usar essa paixão lá na frente para pressionar, se for um ministro do Supremo. Pode. Então, tudo isso tem eu não sei, eu não diria susto, mas é uma situação que é absolutamente reveladora, né, do que nós estamos vivendo. Então, esses ultrapoderosos que estavam naquela primeira fila, Ângela, eles não têm apenas armas nucleares, eles têm todos os nossos dados, né? Eles sabem nossas preferências comerciais, o que estava na ponta, o outro sabe o que nós gostamos de comer, é o que entrega, né? O outro sabe o que a gente assiste, o que a gente pensa. Então, é muito assustador se a gente for colocar aquelas 4 pessoas ali juntas, né? Então, qual é o problema disso tudo? O monopólio, né? Esse monopólio é avassalador. Eu me lembro, eu acho que o Pedro não tem essa idade, mas eu e a Ângela talvez sim, quando no Brasil tinha vários mecanismos de busca, né, na internet. Onde foram? Para onde foram essas? Cadê? Yahoo, todos. Uhum. E agora? Né? Comprados, fusões, acabaram com todos. Não sei se vocês sabem, mas a UFMG, o Departamento de Ciência da Computação, fez o primeiro buscador que o Google acabou comprando. Chamava-se Projeto Acauã. Me lembro. Olha só. Lembra? E, inclusive, o Google tem sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Não é porque ele acha o estado bacana, não, é por causa disso. Então, né? Mas é o que eu digo, esse monopólio ele aconteceu sem que nenhum CAD da vida tenha olhado para isso, né? Uhum. A tecnologia era inovadora, de fato, e não houve nenhum tipo de regulação maior sobre quem controlaria tudo isso. E agora estamos nas mãos deles. Não, mas não precisa ser assim, hein? Não precisa ser agora, assim. Essa proposta, né, da China de uma internet também mundial, grátis e tal, você acha que pode... Enfim, é uma forma de enfrentar ou não? Sem dúvida é uma forma de enfrentar, mas ela não pode ser a única. Eu acho que o que nós precisamos é desenvolver a nossa. Não adianta a gente ficar falando em soberania brasileira, e eu acabei de voltar do Xingu agora, e cada aldeia tinha uma Starlink do Elon Musk. Entendeu? Então, que autonomia, que soberania é essa? E os indígenas, não dá para culpá-los, porque eles querem internet da mesma forma que nós temos,
dizendo, olha, a antena que o governo tinha aqui não funcionava. Agora está voando a internet lá. E adivinha, é de graça quase. Se eu não me engano, era coisa tipo R$ 200 por toda a aldeia o mês inteiro. Dava R$ 20 por família, nada. Né? Então, realmente, a gente precisa parar e pensar. Elon Musk muito feliz da vida, né? Quer dizer, né? E que soberania é essa, né? Se a gente não tem soberania, entre outras, digital, né? Exatamente. Então, está na hora, quer dizer, já passou da hora de pensar num projeto de país. Exato. Olha, gente, vocês viram, né, uma pequena amostragem do que é o livro, né, e dessa potência que é o Jamil Chad. Então, fica aqui o meu convite para que vocês comprem o livro, leiam, né? É uma leitura agradabilíssima e, olha, para todas as idades. O único requisito é ser alfabetizado, né? Fora isso, né? Com você, Pedro. Brigadão, viu, Jamil? Não, são essas as perguntas. Estou liberando. Diga, Jamil, desculpa. Queria fazer um convite para todo mundo aqui. Vamos lá. 3 de setembro, agora, daqui a 2 semanas, dia 3 de setembro, em Brasília, uma quarta-feira, às 7h30 no Teatro Caixa. Vou lançar o livro, obviamente, mas é um debate que nós vamos ter, como nós estamos tendo aqui. No caso, vai ser o Matheus Leitão, que vai ser o meu mediador, e nós vamos, claro, apresentar o livro em Brasília. Então, dia 3 de setembro, Teatro Caixa, obviamente gratuito, às 7h30. Então, gente, olha aí, bota na agenda, 3 de setembro, 7h30, no Espaço Cultural muito, muito legal, amplo, gostoso, que é o Teatro Caixa. Na live a gente vai mostrar o card, tá, gente? Eu vou deixar separadinho aqui para mostrar. Isso. Obrigado. Imagina. Olha, muito obrigada, viu, Jamil? Valeu e todo sucesso do mundo para você e para o livro. Para vocês também, vocês fazem parte dessa construção da democracia diária. Então, vida longa ao DCM e a vocês todos. Obrigado, Jamil. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Essa foi a entrevista com Jamil Chad, gente. Vai ser exibida hoje no Essencial. Fiquem atentos. Vida longa e próspera. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.